da Flores FM, sempre uma honra, né? Uma alegria, mesmo uns minutinhos atrasados, né? Que às vezes a questão da tecnologia, ela nos cobra. Como nós sempre colocamos, né? O nosso objetivo é comum para que todos nós possamos nos aproximar do Evangelho de Jesus de uma forma muito simples. O que nós notamos e o que tem se notado nos nossos dias e que a própria humanidade caminha, né? O ser humano inventa, né, muitas coisas e foge de um princípio que é muito simples. A gente sempre coloca, né, que pai de uma família se manifestaria de uma maneira que os seus filhos não o compreendessem, que seus filhos não tivessem acesso às informações. Isso não seria correto. Por isso que Jesus mesmo nos diz, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Então todo o Evangelho de Jesus ele é muito simples. Somos nós que às vezes, por caminhos humanos, né, tornamos um tanto quanto difícil. E é por isso que aqui nós estamos. Estamos para, que nem dizia João Batista, né? Estamos aqui para aplainar os caminhos do Senhor, na base do Evangelho que todos nós temos e na base também do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Vamos lá. Bom dia a todos. É bem isso, né? Sistematicamente a gente repete algumas informações, alguns dados, mas o que se quer é levar uma palavra de, vamos dizer, de alegria, de consolo, de felicidade, uma palavra de esperança, uma palavra de luz nesse túnel que muitas vezes nós entramos e que não percebemos que tem uma saída. Às vezes nós olhamos para a vida como algo muito amarga. E não é. Na verdade, quando nós fazemos algumas correções nos nossos rumos, e esses rumos às vezes são apenas mentais, né? Não são nem de comportamento mesmo, são apenas nos questionamentos que nós fazemos dentro das nossas concepções. Nós mudamos esse amargor, nós adocicamos ele, nós tornamos ele mais agradável. E isso tudo que eu estou me referindo, essas metáforas, elas são realmente o Evangelho, né? Porque o caminho que ele nos mostra é um caminho tranquilo, difícil de ser trilhado, mas é um caminho tranquilo, é um caminho que tu fazendo, ele não vai te dar uma cobrança ali na frente de algo que tu fez de forma incorreta e que tu vai ter que reajustar. Não, é muito pelo contrário. É como tu vai ampliando, né? Tu vai andando e tu vai ampliando as tuas possibilidades, as tuas alegrias, a tua interação com esse todo e sentindo aquela paz interior, aquele bem-estar, até físico, que esse caminho te proporciona. Então, o convite é esse, que a gente consiga aprofundar esse ensinamento e trazer ele muito vivo para dentro da nossa vida, que a gente consiga perceber em cada detalhe, em cada gesto, em cada situação, essa presença grandiosa de Deus em tudo isso. Deus em mim, Deus no outro, Deus ao redor de tudo. E nessa percepção, o que eu devo fazer para auxiliar esse grande projeto, para dar continuidade, para dar movimento nesse sentido de impulsionar a vida, mas a vida verdadeira, a vida com um sentido grande mesmo. É por isso que todos aqueles que despertam, digamos assim, né, acordam para as questões maiores, se torna imprescindível, né, a gente se questionar quem é que eu sou e onde eu estou, né? Então, se sou filho de Deus, quando tu diz que tu é filho,
né? E isso te submete a uma questão hierárquica, que tu tem um pai e quem organiza é o teu pai, como uma família. Então, se nós nos propomos, né, a darmos esse passo evolutivo, realmente fazermos parte, né, de uma grande família, que é o que nos ensina Jesus, quando ele nos diz, né, um só pastor e um só rebanho, ou seja, Deus nosso Pai que organiza e todas as criaturas humanas, filhos e irmãos. A partir desse momento as coisas verdadeiramente mudam bastante. Por quê? Um exemplo que a gente sempre usa e que funciona e que o próprio Jesus usa muito esse exemplo é a questão de uma família, né? Uma família das nossas famílias, né? Onde que tem uma estrutura fundamentada, um pai, uma mãe, os irmãos, todo um processo evolutivo, educativo acontecendo ali dentro, onde que todos interagem, mas todos submissos a uma ordem maior, que é o princípio da própria família. Então, quantas vezes nós, né, filhos, crianças, adolescentes, nós não acatamos e não acatávamos aquilo que era, digamos assim, correto dentro da estrutura familiar, porque nós preferimos, né, a liberdade, os nossos interesses e assim por diante. Então, na questão humana é a mesma coisa, né? Existe uma lei, existe uma ordem, existe todo um processo de trabalho, né, onde que aqueles que enxergam têm que fazer pelos mais pequenos, né? Inclusive o que movimenta toda a engrenagem é o infinito amor do Pai, mas se nós somos seus filhos e fazemos a sua vontade, nós somos instrumentos do amor do Pai manifestado no ambiente que a gente está, fazendo aquilo que a gente pode dentro do âmbito da família que nós nos encontramos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter, digamos assim, esses entendimentos, né, tu passa a respeitar, né, a questão estrutural família, a questão estrutural Deus, e tu passa, né, a ter uma visão diferente, porque como a família exige, a família ela oferece, né, dentro de um mecanismo, dentro de uma coisa muito grande, que às vezes nós, seres humanos, não temos interesse, né? E às vezes nós também, ao invés de irmos pelo caminho estreito, nós preferimos o caminho largo, né? Traduzindo isso para o espiritismo, né? Sim. Como é que os bons espíritos me ajudam se eu não estou vinculado a eles, se eu não estou sintonizado com eles, se eu estou num caminho paralelo e diferente? Eles até tentam, mas eu não ouço, né? Então, a gente às vezes pensa, me esqueceram, fui abandonado. Não, ou até os teus próximos, né? Na vida física é a mesma coisa, Na vida física, o teu irmão mais velho, tu Como tem é que um ele vai fazer irmão, por ti? tu tem um irmão e tu tá né, Ou até na casa, né? Na Exato. família, como tu diz. Sim. Pô, como é que eu vou ter a comida? Como é que eu vou ter a roupa? Como é que eu vou ter a casa limpa? Se eu não participo. Se eu não faço, se eu sou omisso. Um ser que passo por ali, mas não faço parte, né? Por isso que o grande cuidado hoje em dia é exatamente essas facilidades, né? São essas facilidades que nos tiram do verdadeiro ponto de compromisso que cada um devia ter em se situando dentro de uma estrutura, né? Então, a maioria de nós prefere o caminho largo e muitas vezes, não digo imposto, mas o caminho largo exemplificado, né, por muitos humanos, dizendo que vai por aí que está tudo certo, a gente resolve, não tem problema nenhum. Isso não funciona, não vai funcionar, não vai dar certo. Como é que tu pode, né, exigir direitos se tu foge dos teus próprios deveres? E existem esses deveres, né? Aquela linha de pensamento que afirma qualquer coisa diferente,
é preocupante, né? Se tu vai para um caminho, né, onde que não tem sacrifício, onde que não tem doação, onde que não tem trabalho, realmente não há evolução. Não vai longe, né? Não vai O longe. próprio Jesus disse, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então, se a gente fica alimentando algo que não é verdadeiro, não dura. Não vai chegar num ponto que tu vai dizer, e agora? Sim. Quem que eu vou chamar? Vai chamar quem está junto contigo, né? E às vezes quem está junto contigo é igual a ti, não vai te ajudar. Então, o Evangelho, né, sendo trazido para que a gente compreenda tudo isso, hoje fui eu que abri, e eu abri no maior capítulo de todos, que a gente tem aberto frequentemente, né, que é o capítulo 5, onde Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, ele coloca a dor e a aflição como uma bem-aventurança. Por quê? Porque aquele filho, por boa vontade, por amor à estrutura, ele não fez a parte dele. Então, como tal, o que acontece? Ou é pelo amor, ou é pela dor. Então, ele plantou negação, ele plantou interesse, ele plantou ego, egoísmo. O que ele vai colher? Ele vai colher sofrimento, ele vai colher dor. Só que muitas vezes a colheita é no tempo de Deus e não no nosso tempo. E como nós não entendemos essa colheita, muitas vezes nós até nos revoltamos, né? Porque nós não aceitamos estar passando aquilo que nós estamos. Mas por que nós estamos, entre aspas, sofrendo, né? Se Deus é bom. Porque é uma coisa, esse capítulo eu acho também fantástico. É o maior de todos porque é o mais consolador de todos eles. E é o mais necessário, porque quem de nós não está passando por algum tipo de aflição? E aí, não é só o fato, mas é a questão da consciência. Puxa, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é bom, se a vida é boa. Então, onde está a explicação? E a explicação a gente não consegue achar ela muitas vezes dentro desse período curto que é a encarnação, do nascimento até o desencarne, porque senão não existem explicações plausíveis que me digam da onde surgiu essa dificuldade que eu estou passando, quando o outro, que é semelhante a mim, não passa por isso. Então, a profundidade do ensinamento ela vai nos auxiliar a essa tranquilidade na jornada para ser o bem-aventurado que ele diz, né? Porque senão, onde é que está? Não, e o interessante é assim, a gente sempre coloca isso até para nós pensarmos nisso, né? Aí Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, vai lá, cura, né? Aquela menina que tinha, ressuscita a filha de Jairo, faz milagres que tá louco, né? Cura até cego. Cura até cego de nascença. Aí ele tá passando, e aí tem ali um cara com um problema, né? Um problema grave, que nem o meu que eu tenho, e que nem o que tu tem. Não é um problema grave. Aí tu diz, Jesus, olha por mim. Aí Jesus olha para ti e diz, tu és bem-aventurado porque tu estás sofrendo. E vai adiante. E eu continuo com meu abacaxi. Continua com o teu abacaxi. Que até às vezes eu brincava, né? Bah, mas se eu tiver um tijolo, eu dou-lhe uma tijolada nele. Sim, porque eu quero a cura. Fez o que fez e comigo não faz nada. Né? Por quê? Por que Jesus não fez nada para aquele? Porque ele estava na época, né, da colheita de tudo aquilo que ele semeou. E e Jesus, não, ele mesmo diz, eu não vim abrogar a lei, eu vim para que ela se cumpra. Então, a aflição que aquela alma estava passando é exatamente o que vai obrigar ela a mudar. Porque se dar conta, né? Aquela situação que ela está vivendo agora é resultado de uma justiça e de uma bondade de um pai que é perfeito. Entende? Então não está nada de errado. Por isso que Jesus não fazia nada em determinadas situações, porque não tinha chegado o momento. Agora, aqueles outros que por sofrimento, por dor, e não por interesse,
né? Chegaram num ponto, Jesus, passando perto, né? Passando perto, já desencadeava essa situação onde que essas almas encontravam nele, né, o ponto de equilíbrio. É interessantíssimo essas questões das curas que são relatadas, porque é bem isso. Em muitas, ele botava a mão, em outras, ele falava, ele abençoava, ele Sim. chamava, inclusive, o Lázaro para fora, mas em algumas é como se ele não tivesse participação. As pessoas se aproximavam dele, sem ele perceber, e obtinham aquilo que elas estavam buscando. Então, para ver que o processo ele é grandioso, Por mas é um processo de acreditarem libertação, naquilo. Por acreditarem de naquilo, estar pronto. mas não de uma forma interesseira, e sim de uma forma em que eu vivi essa dor, vivi esse sofrimento, e hoje não, eu quero uma coisa diferente, mas farei também Um diferente. compromisso. Vou fazer diferente, né? Que é o que nos pede a estrutura, o que pede a questão do próprio trabalho. Então, no capítulo, que ele é lindo esse capítulo, né? Ele fala, ele questiona o porquê de tanto nós estarmos sofrendo, Da onde vem? né? Ele questiona das causas dessas aflições, que muitas vezes, né, o nosso sofrimento é resultado da nossa ignorância, do nosso egoísmo, dos nossos interesses, né? Depois ele vai mais fundo, ele vai falar das causas anteriores da aflição. Porque tem que haver, né? Tem que haver. É que nem eu disse, se dentro da encarnação tu não consegue perceber aonde isso surgiu, é porque isso vem de antes. Sim, porque naquela história lá do cego de nascença, né? Eles estão passando na frente do cego de nascença, os apóstolos pedem para Jesus de quem é a culpa? Dos pais ou, né, dele? E aí Jesus diz, de nenhum dos dois, é para que se cumpra a justiça de Deus. Então, na real, não existem até culpados, existem propostas de trabalho. E quando tu fez a coisa errada, tu vai ter que refazer. Simples assim. O cara teve uma oportunidade de ouro nessa vida. Ao invés de perdoar, de auxiliar, ao invés de fazer o bem na medida das suas forças, ele não fez absolutamente nada. E pior, mentiu, roubou, tirou, enfim, fez a coisa errada, por orgulho e por egoísmo. É que nem o próprio Jesus diz lá no livro Boa Nova, tu deu uma roupa boa pro cara, o cara destruiu ela, no mau uso. Tu vai dar uma outra roupa nova pro cara? Não tem coerência. Né? Sim, tu não tá auxiliando ele. Ele reencarnou. Ele reencarnou. Nós estamos aqui. Nós estamos bem, com uma roupa boa, digamos, fisicamente falando e tal. Né? Aí, eu bebo, fumo, enfim, faço tudo que é, né? Destruo. E fora o resto também, que nós somos terríveis. Aí, pá, acabou, né? Morreu. Aí vai pro lado de lá, e aí tu acha que tu vai receber uma roupinha nova? Olha o que tu fez com a outra. Não seria mais correto, então, vamos aprender a usar a roupa para poder, no futuro, merecer algo de E o acordo? interessante é que quem vai te dar essas limitações não é um tribunal, né? É tu mesmo que tu tem consciência dos teus erros. Por isso que no festim de núpcias, né, ele diz assim, ou, né, quando eles são expulsos, se sentiram nus, né, ou lá no festim de núpcias, ele diz, como entraste sem a veste nupcial, e o cara não fala nada. Porque nós temos consciência daquilo que nós fizemos. Nós temos. O cara que fala diferente, ele está mentindo e está criando a pior coisa para o seu futuro, porque ele está mentindo para ele mesmo. E vai ter uma decepção logo. Sim, porque se tu mente para o teu pai e para o teu irmão, beleza, eles continuam a vida deles. Agora, quando tu mente para ti, onde é que tu vai forjar a tua personalidade em cima de uma mentira que é vazia, que é oca e que é temporária? Não, né? Não é para a gente repensar, né? O que é a base da minha vida. Eu estou baseando ela em cima do quê? De verdades, dificuldades, de mentiras, de alegrias. Eu sei que tudo isso faz parte, né? Mas eu tenho que superar as dificuldades, inclusive aquelas de me manifestar, que muitas vezes eu utilizo a mentira para me proteger, para saber que aquilo ali não é certo. Então eu tenho que, aos poucos,
ir melhorando essa questão para me tornar mais livre de mim mesmo até. Às vezes é que nós, o ser humano ainda, né, ele está semeando e ele vai colher. Isso é lei, né? Isso é lei. Então nós, assim, na nossa ignorância, nós achamos que, tipo, né, não vai dar em nada tudo isso. Por isso que começamos exatamente dizendo, né? Essa questão de quem é que tu é, onde é que tu tá, né? Tem aquela história, né, que tem uma... São, eu acho, os testemunhos de Jeová, não sei quem, eles estão fazendo, os crentes, né? Tem na beira de um rio, tem uma fila e eles estão batizando, né? E aí o bêbado vê aquela fila, ele entra lá na fila. Aí chega a vez dele, eles pegam, mergulham ele, seguram um tempo. Aí quando ele sobe, ele diz, viu Jesus? Ele diz, não. Aí mergulha o cara de novo. Viu Jesus? Não. Aí pela terceira vez, deixam ele quase uns 15 minutos lá embaixo, né? Viu Jesus? O cara disse, não. Ele disse, tá, mas tu tem certeza, né? Ele falou que ele está aí, que Jesus estava aí. Então, quer dizer, muitas vezes nós queremos que as pessoas nos convençam de um mergulho que nós temos que fazer. Por quê? Porque hoje não existe, Antônio, não existe uma pessoa que, se consultar a consciência, não vai ter a resposta do que deve e do que não deve fazer. Consultar profundamente a sua consciência. Não tem. E olhar o que eu estou fazendo, o que está acontecendo e perceber a relação dessas coisas, né? Por isso que é uma hipocrisia que está louco nos nossos dias. Por isso que, para não deixar a coisa passar lisa, né? E Jesus na sua autoridade, para não passar liso, isso significa dizer o quê? Que a hora que tu for pedir alguma coisa, eles vão dizer, olha, tu não fez, né? Por quê? Porque verdadeiramente tu não escutou, tu não aprendeu, tu não entrou dentro de ti. Porque o próprio Jesus, e não só Jesus, como muitos outros, diz assim, com a mesma medida que tu medires, serás medido, né? Faça os outros que tu gostaria que te fizesse. Tu gostaria que mentissem para ti? Então, por que tu mente? Tu gostaria que fizessem isso contigo? Tu gostaria que a pessoa tivesse tal atitude contigo? Então por que tu faz? Não, porque eu sou louco. Porque o outro lá não fez. Porque eu não estou bem. É o segundo mandamento de Jesus, né? Que diz, faz ao outro aquilo que você fosse feito para ti mesmo. Só que a gente tem que relembrar que eu devo fazer, mesmo que o outro não faça aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Mas a minha relação é o que eu faço, não o que os outros fazem. E acima disso, ou em cima disso, eu tenho que pautar a minha conduta para me transformar. Aí eu fiz um pequeno delito, né? E aí eu me baseio naqueles que fazem coisas monstruosas. E muitas vezes eu continuo nesse meu pequeno. Justificando, né? Agora, se eu encaro de frente o meu pequeno delito, terei eu consciência ou não da gravidade, ou do acerto, ou do erro? Com certeza. Com certeza. Que aí que entra a justiça, né? E a grandeza do amor do Pai, que não deixa um filho ao relento. Não deixa um filho ao relento. E digo mais, aquele filho, aquela alma que se propõe, né, a buscar essa informação, ela alcança, porque tem toda a espiritualidade que trabalha. Quantas vezes falamos aqui daquela mãe sozinha, com aquele filho que deu um problema gravíssimo, ela não sabe a quem chamar, ela clama a Deus, ela clama a Deus, ela clama, ela pede, ela ora, e vem uma ideia. E com aquela ideia ela salva a criança. Uma ideia simples. Muda a vida. Uma ideia às vezes banal, né? Mas que ela não tinha tido antes. Mas veio. E de onde veio? E de onde vêm as nossas ideias, as boas e as más? Né? Então, as boas, sequência. As más, né? Que nem ele diz, um bom jardineiro tem que fazer o quê? Tirar, né, as más sementes do seu jardim. Porque se tu não tirar essa semente cedo, ela vai tomando força, e quando tu nota, elas fazem parte do teu caráter, né? Da tua personalidade. De quem tu é. Aquilo que nós comumente dizemos que são coincidências, que são acaso, que é sorte da nossa vida, é a espiritualidade agindo, nos
intuindo através de um processo de sintonia, de afinidade. Sim. Mas que só acontece quando estamos afinizados com eles. Sim. Então, se não estamos conseguindo, às vezes, encontrar os caminhos, ter a boa ideia, nós temos que nos retornar para o nosso centro. E muitas vezes, como um pai, como uma mãe, como um irmão mais velho, tu não vai dar letra de primeira, né, para o filho pequeno, para o teu irmão pequeno que está estudando matemática. Tu vai deixar para que ele pense, tu vai deixar que ele erre um pouquinho, tu vai deixar que ele busque dentro dele. Então, por isso que, né, a espiritualidade tem que resolver o meu problema. Não, é tudo por merecimento. É tudo por, né, atitude e não por interesse, né? O merecimento, às vezes, é uma palavra que a gente usa, mas a gente sempre acha que tem um interesse que move ela, mas, na verdade, é uma sintonia, é uma empatia entre dois seres que faz com que as coisas aconteçam. O merecimento é um processo natural de união. Então, sim, de união nada de mais propósito. Do que isso. União de propósito dentro de um princípio maior, ao qual os dois estão submissos nessa situação. O pai, o educador, a mãe, o espírito que está ali a relação. tentando, né, conduzir. E aí esse capítulo ele continua, ele vai lá nas causas atuais, nas causas anteriores das aflições, né? Depois ele vai aonde que eu abri, que é o esquecimento do passado. Eu abri, né? Por que a gente esquece o nosso passado? Depois ele continua, ele vem para motivos de resignação. É fantástico esse capítulo. Depois ele vem falar do bem e do mal sofrer, né? De tipo assim. É uma coisa também que a gente, como é que dá para sofrer bem, né? Mas dá e Pior deve. Que dá. E deve. Pior que dá é que deve. Porque senão é desperdício. Sim. E vai acontecer de novo. Porque a causa do sofrimento ela é boa e justa. Necessária. E não cabe a ti o julgamento, cabe a ti a aceitação. O cumprimento. O cumprir. Porque se eu né? acredito em Deus, é uma coisa óbvia, né? Exato. É um acontecimento que tem que ser. Tu fez a coisa errada e ela envolveu até mais pessoas. Aí o teu pai te castiga, né? Digamos assim, mas tu não aceita aquilo e tu continua fazendo aquilo. Tu acha que o teu pai vai te fazer o quê? Ele vai ter que tomar medidas mais severas para que tu não continue fazendo essas coisas que geram problema para os outros, digamos. E assim funciona. Só que muitas vezes nós não temos essa consciência, né, de que somos pessoas num processo evolutivo, falíveis, e que precisamos uma das outras como forma de nos auxiliarmos, como forma de crescermos, né? A gente sempre projeta no outro. Então o que acontece? Eu não aceito, né? Eu não aceito isso. Revoltado. E me isento ou me afasto do princípio. Eu fico fora do caminho. Então, aí fora do caminho, qual o merecimento que eu tenho? Não é o do caminho, eu tenho o merecimento dos afins que estão nesse afastamento. Então é isso que eu tenho que perceber que sou eu que tenho que fazer os movimentos, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. É o que ele diz também, né? Então... E logo depois também ele diz, o mal e o remédio, né? De uma mensagem de Santo Agostinho, espetacular, espetacular, Santo Agostinho. Depois, a felicidade não é deste mundo, então essa também, isso está lá, escrito lá no Eclesiastes. Um livro do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, dizendo assim, que como esse mundo é dual, como o mundo ele é bom, mal, alto, claro, bonito, feio, né? O que acontece? A verdadeira felicidade não está na divisão. A verdadeira felicidade está no único, né? Na união da alma com o Criador. Então, enquanto nós estamos encarnados, a felicidade plena ela não acontece. Tu pode ter dinheiro, saúde, um monte de coisas, mas todas as coisas tu não tem. Vai ter sempre alguma coisa que vai te Por quê? causar algum tipo de tormento, né? Exato, porque todas as almas que aqui estão, elas estão dentro de um programa educativo, né? Se fossem angelicais, elas viriam de outra maneira como vieram os santos,
como vieram os bons. Então nós, né, que não somos, com certeza temos Se fôssemos angelicais, faríamos coisas boas, né? também, Estamos ainda né? Então, penando. ah, é para ser estudado, né? A gente sempre coloca isso. Toda essa oportunidade que a gente tem que construir o reino de Deus dentro de cada um de nós através do nosso estudo. E hoje nós estamos nos enganando, deixando que, e a inteligência artificial também ela vai melhorar ainda tudo isso, né? Porque ela vai te responder o que tu quer e não o que é verdade. Né? E aí vai esculhambar mais Qual é um o pouco. teu interesse e É. ela vai te apresentar. E o interessante nisso tudo é que ela vai entorpecer o teu ego, né? E ela vai, eu não digo entorpecer, ela vai agradar ao teu ego. Essa é a verdade. Numas respostinhas, enquanto que se tu consultar a tua consciência, se tu mergulhar um pouco mais fundo dentro de ti, tu vai ver que não é isso, né? Então, até porque ela não se posiciona, ela te deixa, né? Ela não se posiciona. E nós temos que ter um posicionamento. Jesus diz, né? Uhum. Ou é quente ou é frio. O morno eu cuspo fora. Sim, sim, não, não. Tu tem que ter uma posição formada, né? Essa história de vamos ver, isso não existe. E dentro da tua posição agir, né? Exato. Ah, Não- eu tenho ideias, mas coloca em prática. Pra Exato. poder ser não ser julgado, mas poder ser avaliado. Porque é cada um segundo suas obras. Então, o que eu fiz durante a minha vida? Ah, eu fiquei raciocinando muito. Mas o que eu fiz? Porque a situação tá colocada ao meu redor. Inclusive aqui, né? O que eu fiz para contribuir com o contexto? E num princípio buscar a verdade, né? E fui verdadeiro, fui autêntico naquilo que fiz, ou estou negociando comigo mesmo? E a pior negociata que tem é conosco próprio, né? Uhum. Que aí que não tem preço. Aí a coisa realmente ela perde o sentido total, né? Porque tu está enganando a ti próprio. Então, é imprescindível que a gente se questione, que a gente medite, que a gente repense, né? Quem sou eu, onde estou, o que eu estou fazendo, né? Naquilo que a gente sempre coloca também, né, Antônio, que é belíssimo e que é antigo também, né? Que Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. O que é viver para Deus? Né? O que é estar vivo, né? O que é estar vivo? Não é estar encarnado. Exato. É muito maior do que isso. Exato, porque os mortos vivem para Deus. Né? Aqueles que desencarnaram e que são espíritos bons, eles estão fazendo a vontade de Deus, então eles estão vivos. Agora, aqueles que desencarnaram, morreram, mas continuam seguindo o seu ego, o seu orgulho, eles não estão fazendo a vontade de Deus, mesmo estando no mundo espiritual. Uhum. Então eles estão mortos para Deus. Temporariamente, inclusive. Temporariamente. Não é definitivo. E em nós, eu tenho aquela situação na minha frente, né? Eu consulto uma estrutura maior, eu peço para o meu irmão mais velho, de uma forma verdadeira e humilde, eu busco essa resposta dentro de mim, ou eu... Não, na maioria das vezes, né? E por isso que verdadeiramente vamos ter problemas, né? Por isso Por quê? que... Porque eu estou vivo para Deus? Porque se eu estou vivo, eu devo fazer isso? Não, então acabou. Eu ia dizer que E aí nós negociamos. dentro desse capítulo que foi aberto, Bem-aventurados aflitos, a sugestão é que seja lida e refletido, porque mesmo que eu não concorde com o que diz aqui, que eu não seja espírita, que eu acho tudo, não é isso que é a verdade, mas se eu ler e refletir sobre isso, eu não preciso me transformar em espírita, mas talvez eu encontre alguma coisa aqui que toque aqui dentro. Então, para quem às vezes não crê, experimenta ver o que está dizendo aqui, ver a coerência, ver o sentido, ver esse processo de vida que ele nos coloca, nos demonstra através dos acontecimentos, dos porquês,
para ver se não tem um fundo de verdade no que está acontecendo comigo. Então, essa é Não, e o depois, chamamento, né? não, e depois, quem que está dizendo isso aí, né? Quem que está Começa dizendo com isso aí? Jesus, né? Quem que está dizendo? É um irmão teu muito mais velho, que quer o teu bem, que te ama, e que tá te dando um caminho que não é muito fácil Que não te mentiu. e que não te mente, né? Então é ele que está te dando. Agora tu questionar, né? É uma liberdade que tu tem. Uhum. Negar é uma liberdade que tu tem. Só que, claro, a partir do momento que tu coloca assim, pô, mas foi essa pessoa que me falou isso. Por que eu não estou entendendo? Se Jesus falou isso, Isso. ali, bem-aventurado, está dizendo que é feliz o cara que Ele sofre. estaria falando grego, ele estaria falando uma linguagem que eu não compreenda? Não falou em nada que tu não compreende. É que tu, é aquela velha história, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nós não queremos puxar a brasa para espiritismo, para lado nenhum. Nós queremos dizer que nós temos hoje ciência, ou seja, nós temos hoje uma base de ciência fundamentada primariamente por Jesus, nosso irmão maior, depois pela doutrina dos espíritos, que nos dá a resposta a todas as questões. Mas a maioria de nós, né? Quer continuar fazendo a mesma coisa Claro. e com resultados bons. E nega o que está ali. Não, isso aqui é coisa de. Tá bom, então. Tá? Então, Tudo certo. se tu não acredita, não tem problema, mas então, no que tu acredita e se aquilo está te respondendo? A gente vai ver que não, né? Sim. Porque a gente está permanentemente buscando respostas. Sim, porque às vezes né, estamos mortos, né? Na realidade é essa, porque às vezes a gente vive uma vida de mentira, né? Ao invés de verdadeiramente tomarmos a nossa cruz e seguirmos os preceitos que nos ensinam Jesus. Um grande abraço a todos, que as verdades de Jesus, né, nos acompanhem. Mas as verdades de Jesus, elas estão escritas na nossa consciência, porque somos filhos, né? E a partir do momento que nós queremos trazer isso à tona, é só mergulhar um pouquinho dentro de nós, pedir, questionar, que isso tudo venha à tona. Um grande abraço. Obrigado a todos e nos encontramos no sábado que vem. E sugestões, quem tiver, pode sempre mandar diretamente no Face da rádio, né? Que a gente está com ele sempre aberto ao vivo, para de repente poder fazer algum direcionamento. Até mais.